meninos e meninas, simbora nós! Mais uma série de exercícios aqui envolvendo radiciação. Então vamos lá. Esse exercício 20 aqui, né? Escreva no caderno cada item usando um só radical. Então ele está pedindo para juntar num radical só. Então este aqui já envolve uma coisa que eu mostrei, né, na aula passada para vocês. Os índices das raízes aqui são diferentes, esse que é o grande problema. Deixa eu mudar aqui, pegar uma outra caneta. Então vamos lá. Letra A. Eu tenho uma raiz cúbica, 3 ao quadrado, uma raiz quarta de 3 ao cubo, e embaixo nós temos uma raiz quinta de 3 à quarta. Esse aqui, ele está até que tranquilo. Que repare que todas as bases aqui são 3, né? Ó, 3, 3 e 3. Então, se a gente transformar isso aqui em potência, a gente junta ele facinho num radical só. Mas, quem for fazer somente pelas propriedades de raiz, simplesmente vai ter que tirar o mínimo entre o 3, o 4 e o 5. Por que tirar o mínimo? Porque isso aqui, quando a gente tira da fração, né, tira da raiz, ele vira uma fraçãozinha. E para juntar denominadores, né, diferentes, a gente não consegue juntar. Então, a gente teria que fazer o tal do MMC, tá? Primeiro, eu vou fazer aqui isso na forma de potência, tá? Que vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Vou fazer de duas maneiras esse aqui para a gente explorar bem esses exercícios. Olha como é que fica. Passando isso aqui para a raiz, né? Tirando da raiz, aliás, a gente pega esse índice e passa dividindo. Vai ficar 2/3. Aqui vai ficar 3/4. E aqui, 3 elevado a 4/5. Ó, tirei todos das raízes, né? Em cima, multiplicação de bases iguais, somos os expoentes. Então, ficaria 2/3 mais 3/4. E embaixo eu tenho uma divisão. Poderia ter feito direto, mas vou esperar mais este passo aqui. Divisão de bases iguais subtrai os expoentes. Então eu posso deixar aqui, ó, 2/3 mais 3/4 menos 4/5. E agora, para juntar tudo isso aqui, eu tenho que tirar o MMC entre 3, 4 e 5. Então, MMC entre 3, 4 e 5. Fazendo aqui a fatoração simultânea, né? 5, 4 e o 3. Por 2, repete, dá 2, repete. Por 2 de novo, vai repetir aqui, dá 1, repete. Por 3, esse aqui vai repetir, aqui já acabou, aqui deu 1. E aqui 5, vai dar 1, 1 e 1. Quando todo mundo chegar no 1, eu tenho a multiplicação disso aqui, que é o MMC. Então, nós vamos ficar aqui com 4, 5, 20 vezes 3, 60, certo? Então, esse é o MMC entre todos os elementos ali. Então, eu vou fazer assim. Vou deixar aqui e vou colocar aqui 60 no denominador. Divide pelo número de baixo, que é o 3. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40. Agora, 60 dividido pelo 4 dá 15. 15 vezes 3, 45. E 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes o 4 de cima, 48. Então, aqui, 45 menos 48 dá menos 3. 40 menos 3 dá 37. Então, opa, coloquei o igual aqui. Vamos ficar com 3 elevado a 37
sobre 60, certo? Como ele falou para deixar num único radical, né? Eu devolvo isso aqui para a raiz. Vou fazer o processo inverso que eu fiz lá no começo. Então, voltando para a raiz, isso aqui é 60. E aqui 3 elevado a 37. Ó, praticamente eu fiz utilizando apenas essa propriedade aqui das raízes, né? De tirar, de transformar a raiz em potência. Olha que legal. Por isso que eu falei para vocês que essa propriedade me salvou muitas vezes quando eu estava estudando isso aqui no início do colegial, né? Ó, agora eu vou fazer o mesmo exercício de outra maneira. Vou até fazer colorido aqui, ó. Qual que é a outra maneira? A outra maneira já é tirar o MMC aqui, ó, dos índices. Nós vamos tirar aqui, ó, do 3, 4 e 5. Por quê? É por aqui, ó. É daqui que a gente tira a explicação por que tira o MMC, tá? Então, como vocês viram, o MMC ali a gente já fez no item anterior, né? Entre 5, 4 e 3, deu 60. Então, o que eu vou fazer? Isto aqui vai ter que virar 60. Vai ficar raiz, vai em cima, vai ter que ficar raiz de 60 aqui. No outro vai ficar raiz de 60. E embaixo, raiz de 60 também. Raiz de 60. Só que daí você vai fazer a mesma coisa, né? O que eu tenho que fazer aqui? Que multiplicação que eu faço aqui no 3 para ele virar 60? Que daí é aquela história, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu divido, ó, os 60, eu divido por 3. Dá 20, né? Então, quer dizer que eu teria que multiplicar esse 3 por 20. Aí, nas propriedades de raízes que nós vimos que se eu multiplicar fora por 20, eu tenho que multiplicar ali dentro por 20 também. Então, fora vira 60 e lá dentro vira 40, que é este 40 aqui, ó. Estão vendo esse 40 aqui, ó? É ele que está aqui. Mesma coisa aqui agora, ó. 60 dividido por este 4 aqui. Vai dar 15, né? Daí eu tenho que multiplicar aqui fora por 15, só que daí dentro eu tenho que multiplicar por 15 também. Então vai ficar 3 elevado a 45. E embaixo, mesma coisa. Esse 60, ele divide esse 5 aqui. Dá 12. Então significa que eu tenho que multiplicar fora por 12 e lá dentro por 12. E daí vai ficar 3 elevado a 48. E agora segue as propriedades. Como agora os índices são iguais, eu posso juntar. Antes eu não podia porque os índices eram diferentes. Então agora vai ficar, eu transformo num índice só e vai juntar, ó. 3 elevado a 40 vezes 3 elevado a 45. E embaixo, por enquanto, ainda não juntei. Deixa eu fazer melhor aqui. 3 elevado a 60. Aliás, raiz de 60 de 3 elevado a 48. A parte de cima, eu vou juntar, né? Multiplicação de bases iguais, somos os expoentes. Continua 60 aqui. Vai dar 85. E embaixo continua 3 elevado a 48. Divisão aqui das frações, eu posso juntar numa divisão só. Ó, 3 elevado a 85 dividido por 3 elevado a 48. Divisão de bases iguais, subtrai o expoente. Daí vai ficar 3 elevado a 85 menos 48. 85 menos 48 tem que dar os mesmos 37 que deu lá no outro. Certo?
Então, aqui nós temos outro caminho de fazer a mesma coisa que nós fizemos no anterior, só que no outro a gente usou outra propriedade, né? Por isso que eu digo para vocês que a gente tem que conhecer todas as propriedades para a gente ter vários caminhos. Aí na hora, aquilo que você enxergar vai ser aquilo que a gente vai achar mais fácil, né? Bom, vamos aqui no B. O B tem um probleminha diferente aqui. A gente vai usar outra propriedade, né? Aqui não tem nada, é raiz quadrada. Essa aqui é uma raiz cúbica. E nós temos esse x aqui que está atrapalhando. Porque vocês devem lembrar que a gente tem uma propriedade lá que se for assim, né? Uma raiz de uma raiz. A gente simplesmente multiplica os índices, né? Vai ficar m vezes n aqui, ó. Esses dois valores são multiplicados. Então, aqui tudo bem. 2 vezes 3, 6. Tranquilo. Vai ficar raiz, esse vezes esse, vai ficar 6, tá? E agora, o que eu vou fazer com esse x aqui? Então, aqui nós vamos fazer um processo inverso. Como é que esse x saiu? Esse x, ele só sai de uma raiz quadrada. Deixa eu escrever aqui, ó. Vou fazer ele separado, tá? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. Este pedacinho aqui, ó. Vou falar sobre ele aqui separado. Esse x, ele tá fora de uma raiz quadrada, porque lá dentro, se eu jogar ele de volta lá para dentro, ele teria que ser elevado ao quadrado. Vocês lembram que a gente fez várias vezes lá, né? Que para um número sair de dentro de uma raiz, ele tem que ficar elevado ao quadrado. Aliás, se a raiz for quadrada, né? Se a raiz for cúbica, ele tem que ser elevado ao cubo. Vocês lembram que a gente fazia isso aqui? Se aparecer essa fatoração, a gente separa, né? Ó, x ao quadrado e x, corta a raiz, e aí ele sai da raiz, né? Sim? Então, aqui nós estamos acostumados a fazer isso virar isso. Agora nós vamos fazer ao contrário. Isto vai voltar para isto, tá? Então, esta parte aqui de dentro vai ficar assim, ó. Raiz quadrada. O x que estava fora, este x aqui, ó, está voltando para dentro da raiz elevado ao quadrado. Entendido? Bom, agora ficou tranquilo. Vamos continuar aqui. Como agora eu deixei raiz de raiz, aqui existe um 2 e agora eu posso multiplicar esses valores. 6 vezes 2, e aí beleza, agora fica 12. E aqui dentro, multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Então, 2 mais 1 vira 3, certo? E aqui eu poderia até simplificar essa raiz, tá? Mas aqui já está valendo. Eu poderia aqui dividir aqui por 3 e dividir lá dentro por 3 também. Aí, se você quisesse escrever desta forma, ficaria raiz quarta de x elevado a 1. Essa aqui seria a resposta mais simplificada. Mas vocês viram aqui que no gabarito do exercício estava assim, né? Certo? Gente, esses são exercícios que envolvem um bom conhecimento de raízes, tá? Pouca gente consegue se virar com isso. Treine isso que você vai passar na frente de muita gente, pode ter certeza, tá? Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.